A paz do Senhor Jesus esteja invadindo o seu coração nesta manhã de segunda-feira. A sua casa, a sua família continuem debaixo da proteção do Eterno. Amém, queridos? Antes de iniciar a nossa live de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo que subiu no meu coração agora aqui. Eu estava pensando, eu estava vendo algumas postagens aí de pessoas que estão pregando um evangelho, né? Principalmente nesse momento de crise, e as pessoas estão citando aqueles textos famosos, né? Olha, não se desespere, eu estou contigo, eu te ajudo. Se você passar pelo vale, eu vou lá te sustentar. Se você está com problema, eu vou te ajudar. Mas é interessante que eu comecei a trazer à memória as passagens bíblicas aonde a nação de Israel pecava, aonde a nação de Israel fazia tudo o que não podia fazer, ofendendo ao Deus. E é interessante que quando eles estavam sendo perseguidos, pisoteados, Deus nunca mandou um profeta ir lá, falou, fica descansado, que eu vou ajudar vocês, eu vou derrotar os vossos inimigos. Eu nunca vi Deus fazendo isso. Mas eu vejo Deus mandando o profeta falar, olha, bota a tua casa em ordem. Olha, se converta dos seus maus caminhos. Olha, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão para Deus, para que Ele possa realmente derrotar os vossos inimigos. E aí eu continuo entendendo que o evangelho que está sendo pregado hoje é genérico, meus filhos. É um evangelho falso. Né? É um evangelho de facilidades, que não vai levar ninguém para o alvo principal que Deus tem preparado para nós. E qual é o objetivo, o alvo principal que Deus preparou para nós? É o céu, amados. É a vida eterna do lado certo. Né? E hoje não estão pregando os ídolos, infelizmente. Graças a Deus que ainda tem aí alguns que Deus separou, que não se corromperam no meio de uma geração perversa e má. Então, a palavra de Deus, ela é apropriada para todas as horas. Eu não posso compactuar com o pecado das pessoas. Eu não posso compactuar com o erro. Porque se eu fizer isso, eu estou pecando muito mais que essas pessoas. Deus, ele fala, que aquele que ensina, aquele que vê o irmão indo para o erro, pecando, e não alertar, peca muito mais que ele. Mas nós estamos hoje preocupados com o din-din, né? O dinheiro. Infelizmente, é assim que está funcionando as coisas hoje. Mas Deus está se levantando em favor desta nação. E aquilo que Ele precisar fazer, Ele vai fazer. Amém, queridos? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus e continuar a nossa live já. Esse é o terceiro dia, é a última parte da mensagem. Se os irmãos se recordam, o título da mensagem é Não importa onde e não importa como você está, Deus vai entrar com livramento na situação que você está passando. Nós falamos sobre Lodebar, que é o lugar de esquecimento, as pessoas que estão lá escondidas, esquecidas de todo mundo. Nós falamos sobre José na cadeia, que também é um lugar terrível, é um lugar de angústia, de sofrimento. E hoje eu quero trazer o fim dessa mensagem. Quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Daniel, o capítulo de número 6 e o verso 22. Diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que interessante. Lembra a minha expressão inicial aqui? Deus manda uma mensagem para Daniel de livramento. Mas olha a atitude de Daniel. Olha como Daniel vivia. Olha o que Daniel fazia. Daniel não tinha dano algum que ofendesse a integridade dele diante de Deus.
Daniel não tinha dano algum diante do rei. Ainda que fosse perseguido, ele nunca se levantou contra o rei e nunca ofendeu a santidade de Deus. Não era justo de uma palavra de vitória da parte de Deus para ele? Então, amados, eu quero falar sobre esse texto aqui hoje. Mas não quero falar sobre a cova. Não, a cova acho que eu já vi muita gente falando sobre a cova. Eu quero falar sobre os leões. Olha que coisa interessante. Eu vou trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para o meu coração, falando a respeito dos leões que estavam naquela cova. Nós vamos saber, a Bíblia não fala quantos leões, diz que tinha leões na cova dos leões. Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre alguns leões que estavam naquela cova, que estavam rodeando Daniel, que estavam o prendendo ali naquele lugar. Talvez você possa estar com alguns leões te prendendo. Talvez você possa estar com alguma fera, né? Um leão muito bravio te prendendo de alguma maneira que você não consegue sair da cova. Eu quero falar sobre alguns leões aqui. O primeiro leão está... eu vou depois ler o texto, Tiago 3,16. Ali fala a respeito do leão da inveja. Daniel ele estava naquela situação por causa da inveja dos falsos profetas, por causa da inveja daqueles que viviam debaixo da tutela do rei, por inveja daqueles que andavam, né, se contaminando com as coisas, e quando viram que Daniel era íntegro, a inveja subiu, porque eles estavam perdendo a sua mordomia, o seu lugar. Né? Então, eles, por inveja, eles maquinam um plano contra Daniel, eles maquinam o mal contra Daniel. Talvez você esteja sofrendo por causa do leão da inveja na sua vida. Talvez algumas pessoas não conseguem entender porque você, mesmo não tendo nada, é feliz. Mesmo não tendo nada que as vistas, né, que os olhos enxergam, você tem paz no seu coração. Você continua adorando a Deus. Você continua íntegro na sua vida. Então essas pessoas não entendem isso, né? Não entendem como você, né, que aos olhos dele é um miserável, não tem nada, mas é feliz, a sua casa tem paz, a sua família vive em paz, e isso gera inveja. Né? E a inveja mata, queridos, a inveja é perigosa. A inveja, não aquelas que nós recebemos de fora, mas também nós temos que tomar cuidado para a nossa inveja. Para nós não olharmos aos outros com inveja daquilo que eles possuem. Isso também nos prende, isso também nos leva para a cova. Né? Porque quando nós sentimos inveja de alguém, nós estamos trazendo o mal para a nossa própria vida. Nós estamos nos aprisionando numa cova onde o leão da inveja pode nos matar, pode nos destruir. Então nós temos que entender, né, que o invejoso, ele nos mata, ele rouba, ele tenta roubar a nossa alegria, ele tenta tirar a nossa paz, né? Ele cria grupos, né, que se levantam contra a nossa vida. Não está vendo o que acontece no Brasil hoje? O Rodrigo Maia, o Alcolumbre, pelo menos uns 10 lá do STF, tudo se levantando contra o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele caiu na graça primeiro de Deus. Ele está debaixo da graça de Deus. E depois ele caiu na graça do povo. E isso incomoda os invejosos. Isso incomoda os desejosos de poder. Isso incomoda os falsos profetas. E é o que está acontecendo hoje, né, com o nosso presidente. Um grupo de invejosos, gananciosos pelo poder, estão se reunindo, planejando mal. Verdadeiros homens de Belial, né? Que na sua cama maquinam o mal a noite inteira, eles nem dormem. E talvez você esteja sofrendo isso, né? Talvez os invejosos estão te rodeando de tal maneira que você não consegue escapar. Mas a palavra de Deus nesta manhã para você é que Deus vai matar esse leão da inveja. Deus vai destruir esse leão da inveja. O leão não vai te fazer mal e você vai sair cantando o hino da vitória.
Louvado seja o nome do Senhor. O segundo leão que eu quero falar é um leão semelhante a esse, que estava ali também naquela cova, e depois nós vamos ler um texto. Olha com o leão da inveja. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Tiago, vamos ler a carta ao Tiago, capítulo 3, versículo 16. Olha só. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha só, o leão da inveja, o que ele causa? Né? Ele causa um espírito faccioso, ou seja, a gente começa a se envolver naquele meio, né? Então nós temos que entender, né, que aonde há inveja, há perturbação. A perturbação se faz, né? E depois ela destrói aquele ambiente. Mas Deus já está ordenando que esse leão feche a sua boca, cale a sua boca. O segundo leão aqui, que é mais ou menos igual, é o ciúmes. O ciúmes causa morte. O ciúmes causa destruição. O ciúmes leva as pessoas, o alvo do ciúmes, a sofrer perigo de vida, a sofrer, né, risco de ser morta por aquele ciumento. Lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 3 e 5, conta a história lá de dois irmãos. Olha, não eram estranhos, eram dois irmãos. E por ciúmes, Caim matou Abel. E existem o leão dos ciúmes. A pessoa que tem ciúmes de você. A pessoa que não pode ver você bem. A pessoa que não pode ver você prosperar. Né? Tem um ciúme doentio e começa a maquinar planos para te matar, para te destruir, começa a maquinar planos para acabar com a sua paz, né? Mas glória a Deus, porque a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração, né? Então nós estamos protegidos, mas nós sofremos consequência. As nossas bênçãos são impedidas muitas vezes, demora muito mais para chegar, por causa dos ciúmes, da inveja, né? O próprio Daniel orava já há 21 dias orando, e Deus manda o anjo falar para ele: olha, Daniel, da primeira vez que você se pôs a orar, a tua oração foi ouvida, mas há muitos adversários, muito impedimento para que você recebesse a resposta. Mas hoje eu vim aqui para te falar, a resposta chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje Deus está mandando falar para você: olha, a resposta chegou. Esse leão da inveja, esse leão dos ciúmes, Deus vai destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro leão que eu quero falar aqui, que talvez você esteja rodeado dele, né, e não consegue escapar, são o leão da armadilha. Olha que interessante, o leão da armadilha, aquele que prepara poço para você cair, aquele que arma o laço para você cair nele e ficar preso, aquele que, sabe, é seu amigo, come com você na sua mesa, anda com você diante do rei, mas é aquele que está preparando por trás de você armadilhas para você cair. O Salmo 140, vamos ler o Salmo 140 e o verso... Salmo 140, minha Bíblia acho que sumiu o Salmo, viu? 140. Salmo 140, verso 5, diz assim esse salmo, olha só. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Olha só, querido, talvez você esteja rodeado de armadilhas e não está conseguindo enxergar. Talvez esse leão, ele tem preparado armadilhas para vocês. Ele tem preparado caminhos para que você tropece e caia. Esse é o desejo dos nossos inimigos. Esse é o desejo dos nossos adversários, que nós venhamos tropeçar, cair em armadilhas preparadas, né? E como que é essa armadilha? Como que eu vejo essa armadilha? Olha, quando a coisa parece ser muito fácil, querido, quando as coisas caminham com muita facilidade, fica esperto.
Abra os olhos. Quando as pessoas começam a bater muito nas suas costas, fique atento, porque pode vir uma armadilha por aí. Porque a situação sua diante do altar é de paz, é de tranquilidade. E isso incomoda as pessoas. Isso incomoda aqueles que querem ver a sua queda. E eles se aproximam de você. Não porque eles gostam de você, não porque eles querem estar com você, mas o prazer e a vontade deles de verdade é preparar armadilhas para que você caia. Lembra que fizeram com Daniel? Ele não se dobrava, né? De jeito nenhum. Ele continuava com as suas orações 3 vezes por dia. E isso incomodava as pessoas que estavam ao lado dele. Os sábios, né? Os astrólogos, incomodava. E eles andavam com Daniel. Quando Daniel se chegava diante do rei, essas criaturas das trevas também se chegavam diante do rei. É assim, queridos. Talvez você vai na igreja, chega diante do trono, e ali na igreja mesmo tem pessoas que estão lá, mas preparando armadilhas para você. Aí o pastor resolve te separar para o ministério, e aqueles que estão do teu lado lá vão fazer de tudo para que ele não separe, para que ele bote outro no lugar. Vai aparecer lá os invejosos, vai aparecer lá os ciumentos, né? E aqueles que preparam laços, armadilhas, são 3 leões, né? Que agem contra a vida do cristão. Então, nesta manhã, eu quero ler mais um salmo, o Salmo 25, né? Para ficar bem gravado aqui, como Deus é bom demais conosco, querido. Salmo 25, no verso 15, diz assim, olha: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha o que Deus está falando aqui, queridos. Quer ter os seus pés tirados da armadilha? Quer ter os seus pés tirados da rede? Então mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Continue debaixo da sombra onipotente do Altíssimo. Continue, né, na presença do Eterno, porque quando você sai da presença dele, você perde a proteção do Eterno, né? E ele diz aqui para o salmista, olha, os meus olhos estão continuamente no Senhor, é o salmista Davi falando, pois ele tirará os meus pés da rede. Essa é a confiança que nós temos que ter, que Deus vai nos livrar desse leão, né? Desse leão maligno, desse leão, né, pernicioso que quer nos destruir a nossa família, né? E eu quero falar sobre o último leão para a gente encerrar, né? Eu quero já abrir minha Bíblia aqui no profeta Isaías, né? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o profeta Isaías, no capítulo 54 do profeta Isaías, e eu quero falar sobre esse último leão, que é o leão... É Isaías 46, amados, e o verso 4. Eu quero ler esse texto aqui com vocês. O quarto leão que nos rodeia, que prepara ciladas para nós, é a morte, querida. Aí, mas todo mundo vai morrer? Todo mundo vai morrer nesta vida aqui, queridos. Essa vida aqui é um tempo que Deus nos dá de escolha. É um tempo que Deus nos concede para que nós façamos as nossas escolhas. E com as nossas escolhas nós vamos determinar a nossa vida verdadeira. Ou você pensa que essa aqui é a vida verdadeira? Não é, querido. A vida verdadeira não é essa aqui. A vida verdadeira vai começar quando nós morrermos. Quando a nossa carne, que é pó, voltar ao pó. Então eu quero ler primeiro Isaías 46, 4. Diz assim o texto, ó. Para quem acha que, né, ó. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, eu os fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Deus falando para mim e para você. Olha, até a velhice, o tempo de vida que eu determinei para vocês, vocês vão viver. Ninguém morre fora do tempo. Ninguém morre antes de que Deus assim o determine. E ele diz aqui nesse texto, eu serei o mesmo ainda até as cãs,
e vos trarei, e eu o fiz e vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Olha só Deus, queridos. Alguém pode te dar uma sentença de morte, mas se ela não veio de Deus, e quando vier de Deus você fica sabendo, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então mesmo que você receba uma sentença de morte, se não foi Deus que determinou, fique tranquilo, você não morre. Ah, mas tem certeza disso? Tenho. Mas você tem convicção? Tenho. Eu sou prova disso. Eu sou prova que há 35 anos atrás me deram uma sentença de morte. Um tumor na cabeça. 35 anos atrás. Eu estou aqui dando glória ao nome do Senhor. O único que determina o dia da nossa morte é Deus. O único que pode dar a última palavra é Deus. E ainda que alguém venha e te dê uma palavra de morte, busca o Senhor, porque Ele nos livra da morte. Mas Deus falou que ia para Ezequias botar a casa em ordem porque ele ia morrer. O que Ezequias fez, queridos? Como Ezequias se apresentou diante de Deus? Ezequias virou a sua cabeça para a parede e clamou ao Senhor e se expressou diante de Deus, né? Tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele fazia, todos os erros dele que ele fez. E mediante essa palavra, o próprio Deus mandou o profeta de volta lá e falar: olha, Ezequias, por causa disso, diz o Senhor, 15 anos acrescentarei à sua vida. A última palavra sobre a nossa vida é Deus que dá, amados. Então se alguém falou: você vai morrer, vai não. Você não tem mais... Não tem sim, é Deus que controla todas as coisas. Vamos ler Isaías 54 para a gente fechar essa mensagem de hoje. Isaías 54, versículo 17. Diz assim, olha só, e aqui esse texto fala de toda a mensagem, desde lá de Lodebar. É para fechar essa série de mensagens. Olha só a palavra de Deus para você e para mim nessa manhã. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Oh, meu Deus. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha só, vou ler de novo esse texto, querido. Vem já desde lá de Lodebar. Olha só, olha. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa justiça, amado, a nossa vida vem do Senhor. Pode se levantar o leão da inveja, pode se levantar o leão dos ciúmes, pode se levantar o leão das armadilhas, o leão da morte, pode se levantar até muito mais leões que esse. Deus está no controle da sua vida, da sua situação. E quando nós entendemos isso e descansamos no Senhor, ninguém nos derruba. Ninguém nos impede de receber aquilo que para nós está preparado. Podemos passar por situações até de desespero, até de medo. Davi passava, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, presença gloriosa de Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, descanse. Se você estava em Lodebar, Deus vai te tirar de Lodebar, vai te colocar assentado com os príncipes. Se você estava, na cadeia, se sentindo aprisionado por situações, essas cadeias foram quebradas, foram destruídas. E se você se encontra dentro de uma cova, e você está lá vivo dentro da cova, nenhum leão vai te fazer mal. Nenhum deles vai agir contra você, porque Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção e nós não temeremos o que possa nos fazer o homem. Louvado seja o nome do Senhor.
E se você ainda, amados, que vai ver essa live em algum momento, ainda não confessou Cristo como Senhor da sua vida, hoje é o tempo oportuno, hoje é a hora certa para que você entregue seu coração ao Senhor, para que você esteja debaixo da proteção do Altíssimo. Não vou te prometer que você nunca mais vai ter problema, se eu seria um grande mentiroso. Não, você vai passar por problemas, por dificuldades, você vai passar muitas vezes por situações de morte, mas o Senhor vai estar sustentando você, porque Ele vai ser a sua base, a sua estrutura maior. Então, nesta manhã, amado, se entre diante do Eterno, confesse os seus pecados, confesse os seus erros, peça perdão para o Senhor, e Ele perdoa e escreve o seu nome no livro da vida. É assim que funciona com o nosso Deus. Então, amados, que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa pegar essas 3 mensagens, e escutar novamente, e ver novamente, para que essa palavra seja enraizada no seu coração, e aí ninguém vai poder tirar você do propósito, do plano de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus Cristo.